Então, pessoal, meu nome é Jussara, eu faço parte da equipe de consultoria tributária. É uma área de atuação interna da TOTUS, que tem como objetivo apoiar os times internos aqui da TOTUS, de atendimento e desenvolvimento das linhas de produto. Então, ou seja, a gente atua somente na análise e interpretação de normas tributárias, contábeis, previdenciárias, trabalhistas, para esclarecimento de dúvidas pontuais dos nossos analistas. Também nós participamos de projetos pilotos da Receita Federal, e também temos no espaço fiscal, no portal do cliente, materiais de apoio, que inclusive contém pareceres emitidos, que poderão ser acessados por vocês, estão disponíveis para consulta. Então, caso tenham interesse, né, podem acessar. A programação de hoje do nosso evento, então, ela está focada na parte de produto, né, da linha DataSul, e será dividida em dois momentos. Inicialmente, eu vou passar para vocês um pouquinho de conceitos sobre a ECD, né, o que é, o que a legislação diz, e na sequência, então, eu vou passar a palavra para o Ricardo, que ele vai trazer para vocês as implementações feitas no produto, como que vocês vão gerar aí a ECD, como vocês vão gerar essa obrigação no produto. E aí, então, no final, a gente vai dar um espaço para tirar as dúvidas. Então, eu peço que, caso vocês tenham alguma dúvida, né, que sejam feitas ao final da apresentação, que a gente vai ter aí um momento para tirar dúvidas. Então, os conceitos sobre a ECD, né? O que é a ECD, que é a escrituração contábil digital, e é basicamente aí a substituição, né, dos livros de papel para digital. Então, o projeto SPED ele começou lá em 2008, com a obrigatoriedade das empresas, pessoas jurídicas de lucro real que tinham um acompanhamento diferenciado pela Receita Federal. Depois, em 2009, então, as demais pessoas jurídicas do lucro real. Temos a novidade lá em 2014, né, que abrangeu, então, as pessoas jurídicas do lucro presumido, aquelas que distribuírem, né, um lucro superior à base de cálculo do imposto após a dedução de impostos. Também está obrigada as pessoas jurídicas imunes e isentas, né, aquelas que tinham obrigatoriedade de apresentação da FD contribuições. E também abrange as sociedades em conta de participação do sócio ostensivo. Então, essa obrigatoriedade aí da ECD, né? Quais os objetivos, então, da ECD? Substituir, então, os livros, né, os livros tradicionais em papéis em meio digital. Então, aqui nós temos um detalhamento dos livros, né? Tem o livro G, que é o livro diário, aquele que é completo, sem a escrituração auxiliar. O livro R, que é o diário com escrituração resumida, com a escrituração auxiliar. Temos o livro A, que é o diário auxiliar ao diário com a escrituração resumida. O B, que é o livro de razonetes diários e balanços. E o Z, o razão auxiliar. Então, esse é o detalhamento, né, da escrituração. Então, quais empresas estão dispensadas da entrega? Então, aquelas empresas que são optantes, né, do Simples Nacional, elas estão dispensadas dessa escrituração. Órgãos públicos, autarquias e fundações públicas, e também as pessoas jurídicas inativas, né, aquelas que solicitam declaração de inatividade, também estão dispensadas dessa escrituração. Qual a data limite para a entrega, né? Aqui nós temos uma mudança aí, né, com a publicação do Layout 4. Antes, né, a gente vinha entregando sempre a ECD na data de 30 de junho. Agora, a Receita Federal, ela antecipou o prazo de um mês, né? Então, sendo o limite da entrega 31 de maio. Então, estreitou um pouco o prazo, né? As empresas têm que se atentar a isso.
Nós vínhamos sempre entregando em junho, porém agora esse ano, a partir desse ano, a entrega já é maio. E porém, né, naquelas situações especiais de fusão, cisão, incorporação e extinção, se ocorrer um evento de janeiro a abril, a entrega continua 31 de maio, nada muda, fica na regra geral. Porém, se o evento ocorrer de maio a dezembro, então a entrega passa a ser o último dia útil do mês subsequente à ocorrência do evento. É permitido retificar a ECD? A ECD, ela nunca foi permitido retificar. O que existe, sim, é uma substituição dela, né? Então, com a publicação desse decreto aí recentemente, o 8.683/2016, ele estabelece que o termo de autenticação da ECD transmitida via SPED será o próprio recibo de entrega do programa no momento que você faz a transmissão. Então, ela, né, consequentemente, a ECD das empresas transmitidas após aí, o dia 25 de fevereiro, considera-se autenticado o livro a partir do momento da transmissão. Então, não existe retificação, mas sim uma substituição dela. Então, lá na Receita Federal, ainda ela vai definir, né, novos procedimentos de como proceder em relação à substituição do livro, conforme tem as orientações, inclusive lá no manual, lá, item 1.12, para quem precisar consultar. E como que ocorre essa substituição, né? Todo esse regramento, toda a regra aí para a substituição, então, também está disponível no manual. Então, ela vai ocorrer como? Por exemplo, o livro G, né, ele pode ser substituído por um outro livro G ou pelos livros R ou B, desde que possuam períodos iguais. Então, tem toda essa regrinha aí, caso a empresa precise fazer essa substituição, né? A Receita ela não pode impedir a substituição, visto que, normalmente, né, a empresa está propícia a algum erro, pode cometer algum erro, né? Então, ela vai fazer essa substituição. Qual a penalidade, né, no caso de atraso de entrega? Existe penalidade? Sim, existe. Para as pessoas jurídicas, né, imunes ou isentas e lucro presumido ou tem o início de atividades, R$ 500 por mês de atraso. E R$ 1.500 por mês para as demais empresas. Né, isso é na matriz centralizadora, né, que é a que entrega a ECD. Então, esse valor é por mês de atraso. Esses valores também estão estabelecidos, né, para conhecimento na medida provisória 2.158/35, constante lá na IN 1420. Principais novidades no layout 4.0. Então, aí, né, uma novidade que veio aí agora no novo layout, né, é o razão auxiliar das subcontas. Então, qual seria, né, a finalidade desse razão auxiliar? O objetivo, né, das subcontas é justamente demonstrar os efeitos que tinha na norma fiscal para a societária. Então, a lei, né, 12.973, ela veio trazer as regras de adoção inicial. Então, portanto, as empresas, a partir de 2015, ano calendário 2015, elas são obrigadas a ter essas subcontas. Todas as empresas, então, elas devem adotar esse controle, né, para evidenciar essas diferenças. E se a empresa, então, ela não adotar esse controle, ela vai ser tributada integralmente direto, né, no lucro real. Então, é importante se ater a essa grande mudança aí nesse controle das subcontas. A necessidade de fazer o mapeamento das subcontas auxiliares, se a pessoa jurídica, então, ela utiliza as subcontas auxiliares, ela deve, então, fazer esse mapeamento para as contas referencial.
com o plano de contas referencial. O plano, né, de contas referencial na ECD, ele não é obrigatório, se você não tem as subcontas. Porém, na ECF, já é obrigatório. Então, a nossa sugestão é que se faça sempre, que vocês entreguem essas contas já mapeadas na ECD para facilitar também após a sua entrega na ECF. Lembrando, né, que se você tem as subcontas, elas precisam ser mapeadas com o plano de contas referencial. Então, na ECD, os registros, né, I050, que você tem o plano de contas da empresa, e o I051, que é o mapeamento do plano de contas referencial. E aqui nós trouxemos o registro lá da ECF, que é o J050 e o J051. Então, para vocês verem que é importante entregar já na ECD, que lá na ECF é obrigatório. Terei que ter uma subconta para cada elemento do ativo passivo ou só uma subconta em razão auxiliar? Sim, terei que ter uma subconta para cada elemento do ativo e do passivo. É o que a Receita Federal ela quer, né? Ela quer a rastreabilidade das subcontas, abrindo item por item. Então, como exemplo, né, veículos, nós temos veículo 1, 2, 3 e 4, mais a depreciação. Então, você vai ter que abrir conta uma a uma de cada bem e ter a sua conta principal, depois as subcontas e apresentar, né, a depreciação do bem separado item a item. Então, essa é a exigência que a Receita Federal quer, ela quer uma rastreabilidade de item por item. Então, né, caso a empresa não tenha esse controle, né, que normalmente joga-se lá numa conta genérica, sei lá, máquinas e equipamentos, joga tudo lá e não abre. Então, hoje a Receita Federal, ela quer ver esse detalhamento item por item. Então, você vai estar obrigado a abrir e detalhar em subcontas. E outra também novidade que veio aí, né, nesse layout 4 é a moeda funcional, né? Então, o que seria essa moeda funcional? São os reflexos no ambiente econômico da empresa. Ou seja, né, que são gerados pelas entradas e saídas. A gente pode citar como exemplo, para ficar mais claro, por exemplo, a empresa Embraer. Ela compra peças em dólar, né, e vende as aeronaves em dólar. Então, isso se trata de uma questão de moeda funcional, que evidencialmente, né, por ela ser uma empresa e ter que atender às normas tributárias no Brasil, então, ela presta contas em dólar, só que ela tem que fazer a sua conversão para reais. Então, esse é o critério, né? Esse seria um cenário para tratamento da moeda funcional. Então, assim, uma simples importação em dólar não caracteriza, não quer dizer que a empresa se enquadra nesse cenário. Então, nem todas as empresas se enquadram nesse cenário, né? Então, lá na página 29 do guia prático, né, para quem precisar mais informações, a gente recomenda, né, que lá tem alguns exemplos sobre o uso da moeda funcional, caso a empresa se enquadre nesse cenário. Todas essas informações conceituais que passamos para vocês e muitas outras, né, estão disponíveis no portal do cliente. Então, nós temos disponível no portal uma notícia sobre a ECD, um banner, né, com essa campanha da ECD, e contém algumas perguntas e respostas sobre o tema. Nessa notícia, nós também vinculamos informações básicas sobre a legislação, né? Temos um hiperlink
ao parecer da consultoria tributária, perguntas e respostas disponibilizados pela Receita Federal. Então, são materiais de apoio que a gente acredita que vai ser bem útil para vocês. A nossa recomendação é que vocês acessem, que vocês esclareçam as suas dúvidas, né? Está disponível e para que vocês possam esclarecer todas as dúvidas. Então, a parte de conceito era mais ou menos isso que nós tínhamos para passar para vocês. Agora, eu só peço um minutinho que eu vou, então, passar a palavra para o Ricardo, que ele vai apresentar para vocês aí na linha de produto como que vocês vão gerar, como é que vocês vão fazer para entregar a ECD. Pessoal, boa tarde. Aqui quem está falando é Ricardo Ferreira. Eu trabalho na área de suporte e controladoria DataSul. Tá? Eu só pediria algo antes, que é o seguinte: quem for fazer alguma pergunta sobre o que a gente está apresentando, deixar as questões para o final, pode acontecer de alguém fazer alguma pergunta e a gente acabar não lembrando. A lista pode ficar muito grande e a gente pode acabar esquecendo de alguma pergunta. Tá? Eu pediria isso, por favor. Bom, primeiramente vamos passando para vocês o índice de apresentação. Vou falar para vocês as etapas da geração do SPED contábil, né? Depois vamos fazer a apresentação com relação ao layout 4.00, as novidades desse layout. Em seguida teremos o relacionamento plano referencial. O item 4 é com relação ao livro Z, quais foram as novas funcionalidades do sistema para cadastrar informações do livro Z para aparecer no arquivo do SPED contábil. E por fim, informações de material de apoio para consultar informações. Etapas da geração. Vou listar para vocês aqui, um procedimento que na verdade não teve mudança para esse ano, tá? Mas só para questão mais para relembrar mesmo cada uma das etapas. Primeiramente, o que precisa ser feito para gerar o SPED contábil é que você tenha um plano referencial definido. Tá? Dentro do MS2, o cadastro de plano referencial continua sendo o programa CD 1014, enquanto que no MS5 e TOTUS 12, o programa é o UTB 119.
Dentro do programa UTB 119, você só cadastra somente as contas analíticas, você nunca cadastra as contas sintéticas. Tá? Depois que você definiu o teu plano referencial, você vai passar para a etapa de extração. A etapa de extração ela é feita tudo dentro do programa LF0302. Tá? Primeiro que você faz a extração do diário geral, até para que sejam extraídas as primeiras informações de planos de conta, né? Centro de custo, estabelecimento, unidade de negócio e assim por diante. Tá? E depois que você parte para fazer a extração dos diários auxiliares, de todos os módulos que você for gerar o arquivo, estoque, ativo fixo e assim por diante, contas a pagar, contas a receber. Feita a questão da extração, temos a atualização do pacote do SPED contábil para a versão 4.00. Aqui está a informação de 3, mas é 4.00. Tá? Essa atualização do pacote, você baixa no site, né? A gente vai até passar para você as informações ali um pouco mais para frente. Já estão disponibilizados no suporte TOTUS todos os pacotes do TOTUS 12, né, das versões 12.1.6 para frente. Mas isso eu vou falar mais para frente. Após baixar o pacote de apoio do SPED contábil e disponibilizar todas as informações do PROPET, tem o procedimento de importação de layout. Esse procedimento ele é feito todo dentro do programa LF0301, tá? E você tem que utilizar a pasta LFP que vem dentro do pacote de apoio. Tá? Tem que tomar muito cuidado com essa importação, porque acontece muito erro nessa situação. A gente tem muitos chamados abertos e normalmente é por causa dessa pasta LFP. Acaba se perdendo algum arquivo, você copiou, você baixou o pacote, mas não utilizou aquela pasta LFP que vem dentro do pacote de apoio. Né? Mas é um detalhe para se tentar bastante com relação a essa importação de layout. Ele é um procedimento simples, tá? Mas que, feito de forma incorreta, ele vai acarretar problema na hora de gerar o arquivo do SPED. Depois tem a parametrização no MLF. Tem algumas tabelas que a gente tem cadastro somente dentro do MLF, que é no programa LF0203. E algumas dessas tabelas que a gente tem é livro diário auxiliar, da DWF signatário extensão. Tem agora com o livro Z mais uma tabela que é a DWF razão contas, razão subcontas, né? Depois de tudo certo com relação ao cadastro no LF0203, a gente tem o procedimento de geração do arquivo do SPED. Isso tudo é feito dentro do programa LF0200. Tá? Nesse programa você informa o layout que você vai gerar o arquivo. Lá vai ter 3 opções, né, que eu vou citar mais para frente. Aí você seleciona a opção, já que para fazer o arquivo do SPED calendário 2015, você seleciona a opção V4, né? E depois selecionada essa opção, ele vai abrir o programa LF0201. Esse programa LF0200, ele é importante você acessar. Não tem como você abrir o programa LF0201 direto. Tá? Quem tentar fazer isso, vai aparecer erro em tela. E a gente tem bastante abertura de chamados com relação a essa questão também. Tá? Sempre abrir o programa LF0200 para você selecionar o interpretador. Feita a geração dos arquivos de SPED, temos a validação dos arquivos do ECD no PVA. Isso tudo, claro, agora que eu estou prestando atenção. Primeiro você faz a geração dos arquivos de SPED dos diários auxiliares e depois você faz a geração dos arquivos de SPED do diário geral. A extração é ao contrário. Primeiro geral, depois o diário auxiliar. Na geração do arquivo de SPED, primeiro você faz a geração dos arquivos dos diários auxiliares e depois do diário geral. Por que isso? Para gerar a informação do código hash. Tá? Se você fizer a geração do arquivo do SPED, a geração do arquivo de SPED do diário geral por primeiro, você não terá a informação do SPED e na hora que você for validar esse arquivo ele vai dar erro. Feita a geração dos arquivos e a validação, tendo o OK do PVA da Receita, você faz a transmissão dos arquivos.
Aqui eu passei o link no site DDN, né? Nesse link que eu acabei de passando aqui, ele vai ter todos os FAQs que a gente tem do SPED contábil. Isso eu vou citar até um pouco mais para frente. Com relação ao SPED Contábil 4.00, foram implementadas no produto da linha DataSul as alterações necessárias para a geração do arquivo de SPED Contábil no novo layout, disponibilizado pela Receita Federal, que será utilizado na entrega das informações a partir do ano calendário 2015. Nesse link que a gente cita aqui, ele tem como você proceder com a atualização do pacote do SPED. Na verdade, ao acessar esse link, você vai ter, estão descritos os procedimentos para você fazer a consulta do pacote de apoio que está lá no portal, no suporte de TOTOS. Dentro do pacote de apoio, quando você baixa o pacote de apoio do SPED Contábil, nós temos o boletim técnico, com detalhamento dos novos procedimentos, que devem ser realizados com o novo layout, em comparação com o procedimento que foi feito ano passado. Nesse boletim técnico, ele não vai trazer para você como gerar o arquivo do SPED desde o início. É somente as novas implementações e como proceder dentro do sistema para gerar essas novas informações. O pré-requisito para você conseguir utilizar esse pacote de apoio do SPED Contábil 4.00. No MS2, você precisa estar com a base atualizada na versão C20. Aqui tem um detalhe, que é o seguinte. Com relação ao livro Z, a gente tinha liberado o pacote C19. Esse pacote C19 ele não estava contemplado, a gente tinha liberado o pacote de apoio para a versão C19. Esse pacote de apoio ele não estava contemplado no livro Z. O livro Z ele vai estar contemplado na versão C20, que vai ser liberado agora em abril. A partir do dia 18, de abril. Tá? Vai ser liberado o pacote. Quem tem MS2, então, dia 18, vai ser liberado o pacote de atualização C20, e nesse pacote de atualização vai ter o pacote de apoio para você também baixar. Então, você vai baixar o pacote de atualização C20 e depois você vai baixar o pacote de apoio. Importante, quando você baixar o pacote C20, tem que fazer a atualização do MS5 se você utiliza o legado. Tá? Se você utiliza MS2 com MS5 e só baixar o pacote C20, vai dar erro quando você fizer a execução de algum programa que tem integração do MS2 com o MS5. Um deles é a extração. Se você tentar fazer a extração, existe a grande possibilidade de dar erro se você baixar somente o pacote C20. Então, tem que baixar o pacote de atualização C20 e o D11 e fazer a atualização. Feito isso, você baixa o pacote de apoio do SPED Contábil, que vai ser liberado logo em seguida ao pacote de atualização. No TOTOS 12, o pré-requisito é que esteja na versão 12.1.6. Tá? Os pacotes de apoio do SPED Contábil, eles já foram disponibilizados no suporte TOTOS. Tá? Eles foram liberados no dia 31 de março agora de 2016. E é somente da versão 12.1.6 para frente. Se você tiver versão inferior, não será disponibilizado o pacote de apoio. E caso você não possa atualizar, a sugestão que fica é que você então abra um chamado conosco para que a gente transfira ele para a equipe de serviços. Daí somente a equipe de serviços pode enviar esse pacote de apoio do SPED Contábil. Com o novo layout 4.0.0, tivemos de disponibilizar mais uma opção, a opção de interpretador no programa LF0200. Ano passado, quando teve um novo layout 3.0.0, até 2013, na verdade, existia somente uma opção, que era ECD SPED Contábil, e aí era NR5, NR6, NR7 e assim por diante. A partir do ano passado, tivemos dois interpretadores para o SPED Contábil, um deles era o V3 e o outro era o V1, V2.
para esse ano foi criado mais uma opção de interpretador. Esse ano nós teremos 3. Será o V4, que refere-se ao calendário 2015, o V3, que refere-se ao calendário, no calendário 2014, e o V1V2, que é para gerar os arquivos SPED anos calendário até 2013. Se você precisar gerar o arquivo de SPED do ano calendário 2014, vai lá, seleciona a opção V3. A hora que você selecionar essa opção, ele vai abrir o programa LF0201 com os parâmetros para gerar o arquivo do SPED nessa versão. Se você precisa, por exemplo, gerar um arquivo do SPED para 2011, você vai ter que selecionar a opção V1, V2, ele vai abrir o programa LF0201, e aí você vai selecionar o layout 1.00, porque essa era a versão em 2011. Aqui só estamos apresentando a imagem, né, da tela LF0200, né, com as novas opções de interpretador. Aqui só foram listadas algumas o que mudou, né, no arquivo de SPED contábil com esse novo layout 4.00. Essas 3 primeiras opções aqui não tem nenhuma influência no trabalho de geração do arquivo de SPED, né, com relação à informação de parâmetros. Tá? Primeiro, que é com relação à identificação de moeda funcional no registro 000. Até o momento, o produto vai gerar a informação N, é uma informação fixa. Porém, a gente ficou sabendo recentemente que temos alguns clientes nossos que trabalham com a moeda funcional e essa questão está em desenvolvimento. Tá? Então, clientes que tenham que trabalhem com moeda funcional, se caso tenha algum cliente que venha trabalhar com moeda funcional por arquivo de SPED contábil, mas e esse cliente ainda não passou nenhuma informação para nós de que vai trabalhar com moeda funcional, a solicitação é que você abra um chamado conosco reportando essa situação. Tá? E a equipe de inovação fiscal está trabalhando em cima dessa nova funcionalidade com relação à moeda funcional. A outra alteração é no registro I010, que o campo 03, que é o terceiro campo, vai trazer a informação 4.00, essa é uma informação fixa. Tá? A outra alteração é no registro J150, tá? Foram adicionados 2 novos campos. Esses campos sempre serão gerados em branco para não apresentar erro na validação. Tá? E por fim nós temos o livro Z, que vai ser falado um pouco mais para frente. Relacionamento plano referencial. Com relação ao relacionamento plano referencial, nós não tivemos nenhuma liberação, né, nenhuma alteração com relação ao procedimento do plano referencial. O que era feito até o ano passado vai ser feito esse ano também. Tá? O que teve de liberação do pacote de apoio é com relação ao layout do arquivo, né, e o livro Z. Tá? Agora, com relação ao plano referencial, continuam os mesmos procedimentos dos anos anteriores, e o mesmo vale para a questão também da extração. O programa LF0302. Os procedimentos são exatamente os mesmos dos anos anteriores. Não houve nenhuma alteração para extração e nenhuma alteração para cadastro do plano referencial. Um outro detalhe que eu só quero citar com relação ao plano referencial que é o seguinte: a gente tem alguns clientes que têm entrado em contato conosco com relação a um erro que apresenta na validação do arquivo do SPED contábil por registro I050 e I051. Isso está acontecendo na seguinte situação: ele gera o arquivo, faz a validação do arquivo e na validação ele está apresentando a natureza 9. Às vezes a conta é de início 1, vai ter a natureza 1, ou às vezes ela é de início 2, ela vai ter a natureza 2, né, ativo ou passivo. E aí para algumas contas contábeis ela está aparecendo natureza 9. E essas contas contábeis elas são sintéticas. Tá? Quando isso ocorrer na validação
do arquivo de SPED de vocês, a indicação é que vocês abram um chamado conosco para a gente analisar o plano contábil de vocês. Essa situação está ocorrendo porque alguma conta sintética da base de vocês, às vezes de nível 1 ou nível 2, normalmente de nível menor, tá? Que são as contas que começam com 0000 ou 2000. Tá? Essas contas elas estão com validade inferior à data do calendário 2015. Por exemplo, uma situação que a gente acabou encontrando. As contas de nível 3 estavam todas com validade maior que 2015, o fim da validade estava maior que 2015, ou seja, estava ok. Porém, a conta pai delas, que é de nível 2, ela estava com validade menor que 1º de janeiro de 2015. Essa situação está fazendo o quê? Na hora que faz a extração do diário geral, essa conta de nível 2 ela não está sendo extraída. Ela fica de fora da extração. Só sobra as contas de nível 3. E essas contas de nível 3 elas ficam com natureza 9. Tá? Na hora que vai fazer a geração do arquivo do SPED. Se algum cliente que está nos ouvindo agora tiver essa situação, pode abrir um chamado conosco para a gente fazer análise e até informar como proceder dentro do seu plano de contas. Sobre o livro Z, para gerar as informações referente ao livro Z, a solução que disponibilizamos foi a de criar nova tabela no módulo MLF, lá no programa LF0203. Essa tabela que foi criada é a DWF Razão Auxiliar Subcontas. Existem duas possibilidades de você popular essa tabela. Ou é de forma manual, através do programa LF0203, você cadastra um registro 1 a 1, ou tem a possibilidade de você fazer importação genérica, através do programa LF0303. Tá? E no programa LF02014, LF0214, LF0214, você tem o layout dessa tabela. Tá? As orientações a gente tem no site TDN, nesse link que tem aqui abaixo. Material de apoio. Aqui com relação ao material de apoio, eu disponibilizei uma imagem que vocês conseguem visualizar, tá? Ao acessar o site TDN, após selecionar a opção Base de Conhecimento, Controladoria, ECD SPED Contábil. Quando você selecionar a opção ECD SPED Contábil, que é essa terceira seção que está grifada em vermelho, ela vai listar todos os FAQs que nós temos referente ao SPED contábil. Tá? Até o ano passado a gente tinha um manual do SPED contábil. Normalmente esse manual tinha entre 70 e 80 páginas, talvez até um pouco mais. Tá? E a gente abriu esse manual. Tá? Eu acho até que nem tem mais esse manual inteiro. Tá? O que a gente fez foi abrir cada um dos FAQs. Tá? Por exemplo, ali a gente consegue ver aqui pela imagem que tem o programa LF0302, como os procedimentos para trabalhar dentro desse programa, LF0301, LF0203 e assim por diante. Todo esse procedimento foi aberto em diversos FAQs. São 38 FAQs ao todo que a gente tem dentro do TDN com relação ao ECD SPED contábil. Tá? A gente tem um FAQ referente ao livro Z. Ele não aparece aqui na imagem, mas ele é o código DECD0038. É o que vai aparecer no final desta página. E também a sugestão, quando vocês tiverem dúvidas com relação ao procedimento de SPED, você entrar na comunidade Fluig, né, no portal Fluig, através da comunidade de @controladoria. Né? Vocês podem esclarecer dúvidas com vocês com agilidade, sem a necessidade de abertura de chamado. Bom, pessoal, esse foi a apresentação que nós fizemos com relação ao evento SPED Responde.
nós agora estamos abertos a perguntas e dúvidas que vocês venham a ter sobre o SPED. Oi, pessoal, boa tarde. É o Gilmar que está falando. Estão me ouvindo? Está ouvindo aqui, cara? Tá, eu vou responder uma pergunta que foi feita aqui. Só um pouquinho, deixa eu localizar aqui. Livro Z. Para os clientes que não controlam os valores com subcontas, e sim cenários, qual é a orientação? Na verdade, sim, a gente não desenvolveu nenhuma rotina ainda no produto para tratar a questão da adoção inicial da IN 1515, né, que vai gerar as informações para o livro Z, e tampouco a apuração mensal. Isso a gente está estudando aí para desenvolver. Mas a orientação que até está um pouco detalhada lá dentro do manual, lá dessa documentação que foi liberada de apoio do livro Z, como tem os valores nos cenários, dentro do ativo fixo, por exemplo, lá nos bens, né, emitir os relatórios nos dois cenários, você vai ter o valor em cada um deles. Aí você faz a comparação dos valores, apura a diferença da adoção inicial, que vai ser a origem para gerar a informação do livro Z. Isso está detalhado lá dentro do manual lá de apoio do livro Z que foi liberado. Esses caminhos que o Ricardo mostrou aí para vocês. A outra pergunta que eu tenho visto aqui é com relação a se essa documentação está disponível. Assim, pessoal. Hoje, como eu informei ali no fim, a gente tem o link dos FAQs, tá? Lá no site TDN. Por lá você tem todas as informações detalhadas para fazer todo o procedimento de geração do arquivo de SPED contábil. Tá? Desde a parte do plano referencial, como a extração, a importação de layout e a geração dos arquivos. Tá? O que a gente fez aqui na apresentação foi passar informações bem resumidas, só, tá? Mas se vocês precisam das informações para consultar, no site TDN, nós temos lá os 38 FAQs, vocês podem consultar todos eles estão bem detalhados, tá? Como não houve alterações nos procedimentos de extração, de plano referencial, até no programa LF0203 também, que é lá no próprio MLF, o que já existia no LF0203 não foi alterado. O que teve foi um incremento de informações por causa do livro Z.
Tá? Mas o que já existia no passado, continua existindo esse ano. Então, está tudo informado nos FAQs. Tá? Então, pode consultar à vontade lá os FAQs. Eles são bem detalhados. Tá? Tem mais umas perguntas aqui, cara. Alguém perguntou lá. Tá mudo? Tá mudo? Tá ok. Alguém pergunta ali como incluir notas explicativas em DFS, DFC, DFC. Eu não sei. Eu não sei, não é do SPED. Eu desconheço do SPED. Como incluir Notas explicativas e a DFC. Eu desconheço. Para não tirar do mundo para falar. Outra pergunta que eu vi aqui, pessoal, é como incluir notas explicativas e a DFC. Conversando aqui internamente, eu desconheço essa informação para procedimento do SPED contábil. Tá? Não sei se isso é alguma coisa do SPED fiscal ou alguma outra situação. Eu desconheço até essas informações ser do módulo de controladoria. Tá? Se isso é alguma informação de algum outro módulo, tá? Que venha aparecer no arquivo de SPED, mas aí seriam informações que ficam dentro do módulo. Tá? E daí são extraídas do arquivo do SPED contábil, né? Pelo programa LF0302, só que o programa LF0302 ele traz as informações do módulo, ele não cria nada, ele só pega informações que estão no módulo. Agora, eu desconheço que venha a ser essa inclusão de notas explicativas e DFC. Caso foi o Gilmar Antônio Vedana que perguntou, caso ele queira detalhar essa pergunta mais à frente. Tá. A gravação está disponível no Fluid. Tá respondendo? Oi? Oi? Ah, tá. Uhum. Tá bom. O pessoal, com relação a essa apresentação, tá? Ela está sendo gravada, tá? Então, tudo que está sendo apresentado aqui será disponibilizado no Fluig. Eu não sei exatamente em quais comunidades, mas muito provavelmente de @controladoria ela vai ser disponibilizada. Tá? Até porque a do ano passado já foi disponibilizada e esse ano certamente vão disponibilizar também por lá. A Luciane pergunta, oi Ricardo, ao gerar os livros diários auxiliares, posso marcar para gerar todos ao mesmo tempo? A indicação é que quando você faça essa geração, a extração, não habilitar estoque e faturamento junto com os outros módulos. Faça do estoque sozinho e a do faturamento sozinho. Os demais diários você pode até juntar que não vai dar problema. Tá? O problema do estoque e faturamento que são módulos que têm muitas informações e ao você colocar todos eles para fazer ao mesmo tempo, ele pode levar dias até para terminar a extração. Então, o mais indicado é separar estoque e faturamento. Faz estoque primeiro, depois faz o faturamento e depois trabalha com os demais diários auxiliares. O Claudinei pergunta se essa apresentação será enviada por e-mail. O que eu tenho informação é de que não, até
também a gente não é vídeo, né? Essa aqui é uma gravação de vídeo, fica inviável enviar um vídeo por e-mail para todos os que participaram desse evento. Eu já respondi lá do áudio, eu já respondi lá. Consegue ver a resposta lá? Uhum. Já falamos, né? Sim. A Heloísa tinha pedido para repetir o caminho de dúvida do ICD para o livro Z. Eu abri aqui a página principal, né, com relação aos FAQs que a gente tem no ICD SPED Contábil, tá? Aí assim, Luiz, o que você pode fazer assim, ó, acessar lá no tdntotos.com.br, a opção base de conhecimento, controladoria e ICD SPED Contábil. Ao fazer isso, ele vai listar todos os FAQs. Com relação ao FAQ do livro Z, ele é o último, ele é o DECD 0038, tá? O Alexandre pergunta, Alexandre Brasil, ele pergunta como informar no suporte TOTUS para fazer a pesquisa do... Já foi? Pessoal, desculpa se eu estou repetindo, é porque eu não estou conseguindo visualizar aqui que já foram respondidas algumas perguntas por conversa, tá? Tu consegue resolver onde o Gilmar tá deixando? Tá no mudo.
A Eunice perguntou o seguinte: não entendi direito, foi muito rápido. Quando foi falado sobre a sequência da geração de diários auxiliares e diário geral? É assim, Eunice. Quando você for fazer a extração, que é no programa LF0302, você vai primeiro fazer a extração do diário geral. Você faz a extração do diário geral. Feita a extração do diário geral, que é um módulo de controladoria, você faz a extração dos diários auxiliares. Depois, quando é a geração do arquivo de SPED, você troca o procedimento. Primeiro é geração do arquivo de SPED dos diários auxiliares. Terminou todos eles, aí sim você faz a geração do arquivo de SPED do diário geral, que é do módulo de controladoria. A Heloísa pergunta, sobre o plano de contas referencial da Receita, não houve mudanças? Bom, aí precisaria consultar o plano referencial da Receita. Tá? Essa informação já não depende da TOTOS, aí precisaria consultar. Quando você baixa o PVA da Receita e você faz a instalação do software, ele acaba disponibilizando uma pasta lá, se eu não me engano, é no C2.barra Windows, ou C2.barra Arquivo de Programas, ou Program Files, e lá dentro ele cria uma pasta referente ao ICD, né? E nessa pasta ele tem várias subpastas, uma delas é contas externas, se eu não me engano, subcontas externas ou contas externas, e lá dentro tem os arquivos que trazem um plano referencial da Receita. Tá? Mas se houve mudanças ou não, precisaria consultar esse arquivo que vem, se eu não me engano, é contasref.txt, alguma coisa assim. Eu não me lembro exatamente o nome do arquivo. Eu estou vendo aqui uma pergunta com relação a feita pelo Wagner Aguiar.
Como farei a demonstração da separação por item imobilizado? Tá? Assim, ó, pessoal, com relação a essa questão do livro Z, tá? Tem algumas perguntas que a gente está vendo aqui que tem, como fazer uma situação X, uma situação Y, uma situação Z. Não, todas essas formas que vocês estão perguntando, o nosso sistema não trabalha da forma que vocês estão perguntando. Não foram liberadas novas funcionalidades, nada ainda dentro do sistema, tá? Para atender esse livro Z. O que nós fizemos foi disponibilizar no programa LF0203 uma nova tabela, onde vocês vão cadastrar as informações para apresentar no arquivo do SPED. O que você informar ali no programa LF0203 é o que vai aparecer no livro do SPED, no arquivo do SPED contábil, no livro Z. Tá? Um exemplo que eu queria passar para vocês. Vamos supor que vocês têm uma conta patrimonial chamada veículos, tá? E essa conta patrimonial, ela movimentou a conta contábil de código 10, tá? Ela movimentou, tem 100 veículos diferentes, por exemplo, e movimentou essa conta contábil 10. O que vocês vão ter que fazer? Lá no programa LF0203, se essa conta 10 ela não é uma subconta, vocês não definiram com subconta, vocês não estão trabalhando com subconta, com o conceito de subconta dentro do ativo fixo, vocês precisariam lançar 100 registros referente a cada um dos 100 veículos, né? 100 registros para a conta 10. Você vai, registro 1, conta contábil 10, veículo tal, valor tal, e assim por diante, e os demais campos. Próximo registro é o veículo 2, conta 10, veículo 2, valor tal, e assim por diante, até ter os 100 registros. Tá? Eu estou vendo aqui tem bastante pergunta com relação ao livro Z, mas é esse procedimento que vocês vão ter que fazer. Tá? Como consultar essas informações? Aí isso vocês têm os relatórios dentro do ativo fixo. Tem o razão auxiliar patrimonial, tem o diário auxiliar, tem o demonstrativo contábil. Esses relatórios, eles trazem informações de conta contábil. Você consegue listar a conta patrimonial e também as contas contábeis, tá? Porque o que você vai trabalhar, a informação importante ali, são as contas contábeis. Porque a conta patrimonial você não vai informar no arquivo de SPED. Você vai ter que ver os relatórios com relação às contas contábeis. Só para exemplificar isso que eu acabei de informar, a pergunta da Morgana. A empresa possui 1.500 itens imobilizados. Terá que criar 1.500 subcontas? Não. Aí assim, não, tá? Terá que criar as 1.500 subcontas? Não. O que ela vai fazer? Não se ela não trabalha com subconta, tá? Se você não trabalha com subconta, Morgana. Tá? Se você não trabalha com subconta, o que você precisaria fazer? Lá no diário, no programa LF0203, na tabela DWF, razão subcontas, você precisaria cadastrar os 1.500 itens, tá? Informando o valor de cada uma das contas contábeis, tá? Através de consulta, você vai consultar o relatório demonstrativo contabilização, razão auxiliar, diário auxiliar, tá? E através desses relatórios você vai ter as informações do que movimentou para cada uma das contas contábeis. Agora, se você trabalha com a questão, com o conceito de subconta dentro do módulo, até porque isso já foi liberado, tá? Aí você não precisa gerar o livro Z.
Eu já vi algumas perguntas se teria possibilidade de acessar o produto, né, para mostrar os programas e parametrizações. Não é esse o objetivo do evento, tá? Se vocês têm dúvidas ainda como proceder, aí nós temos os FAQs. Podem consultar os FAQs, eles estão bem detalhados. Se mesmo consultando os FAQs vocês têm dúvidas, vocês podem abrir chamado com suporte da controladoria, ou até entrar em contato telefônico, ou então fazer os seus questionamentos no portal Fluig. A Luciane pergunta, eu inverti a ordem de extração no LF0302 e geração no LF0200. Para executar de forma correta, devo entrar no LF0203 e apagar o código hash e gerar novamente? Não. Quando você faz a geração do arquivo do SPED, ele vai gerar o hash novamente. Tá? Se você for gerar os diários auxiliares, ele vai gerar o hash novamente. Tá? Não tem nenhum problema, não precisa pagar nada de informação de código hash, nada lá. Tá? O ideal é que você trabalhe quando você faça extração, diário geral e diário auxiliar. Depois, você geração do arquivo de SPED, diário auxiliar e diário geral. Pergunta assim, a outra pergunta da Luciane é: devemos fazer a extração anual e a geração trimestral caso seja apuração lucro presumido trimestral ou real? Luciane, essa dúvida é com relação ao ECF, tá? Não é de SPED contábil. O ideal, mas só respondendo a tua pergunta, o ideal é para a tua geração, o ideal seria que você tivesse apuração trimestral na tua base, tá? Para gerar da forma que você está solicitando. O fato de você ter feito a extração anual, pouco importa, tá? Você pode fazer uma extração anual, tá? E fazer a entrega do arquivo do SPED mensal, tá? Não tem problema. A extração, você pode fazer 12 extrações ou uma extração anual, vai dar na mesma, tá? Não vai ter diferença nenhuma.
Sueli, você fez a seguinte pergunta. Nossa empresa não tem obrigatoriedade do livro Z. Abriu uma FO e foi informada que não é necessário gerar. Eu não entendi se isso é uma pergunta ou se é uma afirmação, tá? Mas assim, ó, se você tem obrigatoriedade ou não de entregar o livro Z, quem tem que ter informação disso é a própria empresa, tá? É a área contábil de vocês, a área jurídica, alguma coisa assim, tá? Que tem que ter essa informação. Não é a empresa que disponibiliza o produto que vai se passar essa informação, né? Então não tem como a gente responder para você. Aí vocês precisariam consultar internamente a área jurídica de vocês, talvez, a área contábil, para ter essa informação. O Gilmar agora, o Gilmar tinha feito um detalhamento, feito uma pergunta logo no início, e agora ele detalhou com relação ao registro J800, né? Registro J800, ele normalmente é quando você faz, você informa na extração, tá? Lá no programa LF0302, e quando você informa a opção de demonstrativo, você importa arquivo, né? Você tem algum relatório, alguma coisa que você tem essa informação e você importa. Na verdade, na geração do arquivo do SPED. Na hora que você vai fazer a geração do arquivo do SPED, você importa essa informação, esse documento, né? Pode ser um relatório, um arquivo .doc, um arquivo TXT, você importa isso e ele vai criptografado dentro do arquivo do SPED, essa informação. Talvez seja isso que você esteja perguntando. Mas isso já é um procedimento já que já existe já faz tempo, tá? Dentro do arquivo do SPED contábil. Não teve nenhuma alteração em relação aos anos anteriores. A Heloísa pergunta, sobre o livro Z, será feito um lançamento dentro do próprio SPED? Eu não entendi qual seria essa dúvida, tá? Para falar a verdade, se puder detalhar melhor numa pergunta mais abaixo. Luciane, você passou assim, faltam 3 respostas para aí termina a informação. Talvez seja para mim. Talvez, como tem muitas perguntas com relação ao livro Z, tá? Eu só passei um exemplo de forma geral, tá? Eu acabei passando um exemplo de forma geral de como tratar dentro do sistema. Dentro do programa LF0203. Tem muitas situações dentro do ativo fixo que, se você não trabalha com subcontas, não tem como tratar, não foi disponibilizado nada dentro do sistema para essa situação. Eu não trabalho com subcontas. Como dentro do produto fazer um procedimento para trabalhar com subcontas para gerar informações do arquivo de SPED? Isso no momento não existe, tá? Nós temos disponibilizado já com relação a Lei 12.973, já foram liberadas com relação ao custo atribuído, com relação à diferença de cenários, isso tudo já foi disponibilizado para trabalhar tudo com subcontas, né, dentro do ativo fixo. Quem já trabalha com isso, com relação à Lei 12.973, não precisa entregar o livro Z,
porque essas informações já estão discriminadas em subcontas. Isso vai aparecer no próprio diário geral. Tá? Agora, se vocês não trabalham com subcontas, não existe nada dentro do módulo do ativo fixo que vá preparar para gerar o arquivo do SPED. Você precisa fazer o cadastro ou manual ou através de importação genérica dentro do programa LF0203 na tabela DWF razão subcontas. Aí lembrando, para consultar, vocês podem utilizar o demonstrativo contabilização, que tem dentro do ativo fixo, o diário auxiliar, o razão auxiliar, ele traz essas informações das contas patrimoniais e das contas contábeis. Wagner, você perguntou se não tem como fazer a importação desses imobilizados. Como falei para você, ele foi informado durante o evento, né? Tem como fazer a importação genérica através do programa LF0303. Nós temos um FAQ sobre esse procedimento do livro Z e nesse FAQ traz como fazer a importação genérica. Tá? Existe um programa de importação genérica, você pode preparar o arquivo conforme o layout, né? O layout da tabela DWF razão subcontas, deixa o arquivo pronto conforme o layout e depois faz a importação. Pode ser dessa forma também, não precisa ser lançamento manual 1 a 1. Janete, não entendi. Essas observações referentes não precisa gerar o livro Z. Seria ter as subcontas no módulo do patrimônio? Exatamente. Se você trabalha com o conceito de subcontas dentro do módulo do ativo fixo, você não precisa gerar o livro Z, porque isso já vai discriminado dentro do arquivo do SPED, dos diários auxiliares e do diário geral. Agora, se você não trabalha com subconta nesse momento, aí você vai precisar entregar o livro Z. O César Martins pergunta onde consigo esse material de apresentação para download. O vídeo vai ser disponibilizado no Fluig, tá? Nas comunidades. Uma delas é a Derruba Controladoria. Tá vendo aqui se a Jussara não tem outra comunidade, né? Talvez seria essa, né? Uhum. Luciane, se você está tentando, você pergunta com relação a gerar os arquivos do SPED, do Diário Auxiliar ficou em branco. Tá? Com relação a esse questionamento de estar gerando o arquivo de SPED em branco, assim, por cima eu vou falar bem rapidamente. Muito provavelmente está relacionado à tabela DWF estabelecimento extensão. Tá? Uma verificação que você precisa fazer é a seguinte: se você vai gerar o arquivo para a empresa 1, supondo, tá, como exemplo, a empresa 1, estabelecimento 100, só usando como exemplo esses dois códigos, você precisa acessar o programa LF0203, acessar a tabela DWF extensão, DWF Stab extensão, selecionar o estabelecimento 100 e verificar se na tabela, na aba dados 6 está informado o código da empresa, que teria que ser o código 1. Se não tiver informado o código 1, vai gerar o arquivo de SPED em branco. Uma das verificações que você poderia fazer é essa com relação à tabela DWF estabelecimento extensão. Tá? Se porventura você verificar que está informado, aí você precisa abrir um chamado com o suporte de controladoria para a gente verificar a citação da base de vocês. Tá? Mas a princípio seria isso. E também verificar se vocês têm os livros cadastrados. Tá? Isso é lá no programa LF0203 também, na tabela DWF livros auxiliares do diário. Precisa estar com o livro cadastrado.
Cauê, com relação à tua pergunta, né? Vocês fizeram o diário auxiliar, depois o geral e depois fizeram um outro auxiliar, que fizeram uma terceira etapa, tá? O ideal é que se vocês fizeram dessa forma, gera o geral de novo, tá? Até para ele pegar o hash do último diário auxiliar que você acabou gerando. Vamos supor, você tem 10 livros auxiliares, só que você gerou somente de 9. E aí depois fez o diário geral. Sobrou um, faltou um ainda fazer. Se você gerar o arquivo do SPED desse diário auxiliar, faz a geração do arquivo do SPED do diário geral de volta para pegar o código hash. Bom, pelo que eu estou vendo aqui, não tem mais nenhum questionamento. Se alguém tiver mais alguma dúvida. Se alguém fez alguma pergunta que não foi respondida, também pode repetir a pergunta. A Luciane perguntou o seguinte: o código hash nos diários auxiliares, após a geração, no LF0203, após a geração, está preenchido, mas quando eu vou verificar o diário geral, ele está em branco. Por quê? É que o diário geral, ele não vai a informação do código hash, ele vai ficar dentro dos diários auxiliares. Com relação somente ao diário do I012, tá? Não sei se a tua pergunta é com relação ao I012, né? É que os diários auxiliares, eles vão ter os diários auxiliares, eles vão ter código hash. Só o diário geral que não tem código hash. Bom, pessoal, como não tem mais perguntas aqui aparecendo para a gente,
Então, a gente está encerrando esse evento do SPED Responde. Tá? Agradecemos a participação de todos nesse evento. E caso surjam dúvidas, questionamentos, vocês podem consultar, volto a repetir, consultar os FAQs, que está lá no site TDN. Vocês podem fazer questionamentos do Fluig. E também vocês podem, claro, abrir chamado com o suporte de controladoria, ou entrar em contato telefônico também para tirar as dúvidas. Boa tarde a todos.